A gente volta, Tamara, daqui a pouco eu volto a falar contigo, vou pedir pro Caio entrar numa casa, mostrar lá, porque o pessoal salvando até remédio, você viu na imagem? Eu não tinha reparado não. 7:08. Falando em água, vamos continuar, só que na crise da água. A crise da água derruba o presidente da SEDAI. Hélio Cabral foi demitido nesta segunda-feira pelo governador Wilson Witzel. Mesmo dispensado, hoje pela manhã ele participou de audiência pública na Alerj sobre a questão do abastecimento no Rio. Veja na reportagem de Isabela Veiga. Rodou. A audiência pública conjunta de 5 comissões permanentes da Alerj foi para pedir explicações à SEDAI sobre os problemas no abastecimento de água no Rio. O ex-presidente da companhia, Hélio Cabral, ouviu de alguns parlamentares o pedido de uma abertura de CPI para investigar a crise na água. Hélio Cabral foi questionado pelos parlamentares sobre o que poderia ter sido feito para evitar a crise no fornecimento da água e também sobre o ressarcimento à população. Depois da enxurrada de críticas pela crise no abastecimento, o presidente da SEDAI, Hélio Cabral, foi demitido ontem pelo governador Wilson Witzel. Para ocupar o lugar foi nomeado o engenheiro Renato Lima do Espírito Santo, um ex-funcionário da SEDAI. Witzel também convocou para hoje uma reunião do Conselho de Administração da companhia para tratar da substituição. A demissão aconteceu em meio a uma crise que começou na primeira semana do ano e atingiu vários pontos da região metropolitana do Rio, quando a água começou a ser distribuída com gosto, cheiro e cor alterados. A gente não consegue mais cozinhar, não consegue fazer um café, a gente não consegue. A SEDAI atribuiu o problema à presença da geosmina, uma substância orgânica produzida por algas. A companhia garantiu que ela não representava perigos à saúde. Só 15 dias depois do início da crise, o presidente da companhia foi a público pedir desculpas à população e garantiu que a situação se normalizaria em breve. Apenas mais de 20 dias depois do início do problema, a SEDAI pulverizou o carvão ativado na estação de tratamento do Guandu para neutralizar a geosmina. Não tem problema da saúde, mas vai resolver. Máximo mais uma semana nós estamos resolvendo. Não foi o que aconteceu. Semana passada deu um prazo, né, de uma semana. Foi o químico, eu só reproduzi o que ele falou. E ele deu algum novo prazo e alguma nova resposta a respeito? Vou perguntar para ele. Depois da geosmina veio detergente, encontrado na água que chega à estação de tratamento. No dia 3 de fevereiro, a SEDAI fechou as comportas da estação e paralisou as operações por cerca de 15 horas. Imediatamente comunicamos à Polícia Civil, comunicamos à INEA. Esse assunto vai estar sob investigação. A gente não tem hoje qualquer conclusão sobre isso. A medida levou ao desabastecimento em vários pontos da cidade e levou a Prefeitura do Rio a adiar o início do ano letivo na rede municipal. Ontem, durante a inauguração de mais uma base do programa Segurança Presente em Queimados, na Baixada Fluminense, Witzel reafirmou que o dinheiro arrecadado no leilão de concessão da SEDAI vai ser utilizado para resolver o problema do saneamento no Rio nos próximos 20 anos. O ex-presidente estava lá até agora na Alerj, daqui a pouco eu vou com a Isabela Veiga que acompanhou, mas eu tenho duas coisas para falar aqui. Olha só, se você é presidente de uma empresa, essa daí é uma empresa, aliás, uma empresa muito lucrativa, hein? Diga-se de passagem. Bateu quase 900 milhões em 2018, o deputado Paulo, qual é o sobrenome dele, Carlos? Luiz Paulo, falou aqui que vai bater 1 bilhão, 2019. Um cara que tem, a gente espera que um cara que gere uma empresa dessa, ele sabe do que acontece no lugar. Ah, pode ser que um funcionário faltou, ele não sabe isso óbvio que o presidente vai saber. Mas um troço como esse, rapaz, das duas uma, na Alerj. Se eu fosse deputada, tá, eu ia perguntar. Das duas uma, o que aconteceu? Se ele falar não sei, então tu é um incompetente, não podia estar gerindo a SEDAI. Né? Porque o cara que não sabe, é presidente do negócio, não sabe o que aconteceu para dar uma crise dessa. Ou outra, não quer responder. Aí você tem responsabilidade sobre o troço. Não é muito mais fácil? Eu juro, eu quero entender que, seja ex-presidente que for, mas a crise aconteceu na mão dele, que ele tenha noção do que aconteceu lá. A Polícia Civil está investigando para isso. É um dos braços só, né, Carregosa? Exatamente, são vários braços que tentam entender o que aconteceu, né?
E agora essa questão que você falou do lucro da SEDAI, eu até estava falando agora com o Carlos, tem que entender mais ou menos por que da onde tem esse lucro, né? Se esse lucro é porque também a SEDAI não está investindo em obras que ela tinha que investir. Porque se tiver que investir, na verdade, não é esse lucro. Então, assim, jogar o número é muito fácil você jogar e faz barulho. Mas a questão é saber até onde esse número realmente é porque está tendo esse número, porque eles não estão fazendo investimento nenhum, que eles tinham que fazer isso, acaba sendo problema. Ou técnicos que entendem da história falaram que não fizeram. Aí essa que é a questão, entender não só o número, mas entender toda a parte de investimentos da SEDAI para determinados problemas, se acontece ou não. No grupo da Alerj, o Carlos já deve estar sabendo, mas bota aquela imagem que aconteceu agora, lá na Alerj. Quer ver só? É verdade. Ele acabou agora a audiência, o ex-presidente da SEDAI, e saiu assim. Cadê o áudio? Pois é. A Alerj também quer saber. A polícia faz uma investigação e agora a Alerj também quer uma resposta para o que teria acontecido para chegar nesse ponto, né? Aí também eu acho que quem ganha com o estudo, quem perde com o estudo é o povo, né, Isabelle? Gente, né, cara? Porque todo mundo está tendo que, mesmo sem condições, graças a Deus eu tenho condições de comprar água, né? Não, mas tem gente se endividando em cartão de crédito. Tem gente se endividando em cartão de crédito, aí a oposição aí também deita e rola, né? Não sabe nem de repente o que está dizendo, só está dizendo que é oposição. Mas na semana passada vocês falaram uma coisa interessante. A questão da crise da água não é questão do lado A, do lado B, do lado C. A água é de todo mundo. Não, eu acho o seguinte, Isabelle, eu acho que, olha só, aquela moça que apareceu ali do PSOL, mas se ela tiver uma boa ideia, eu vou comprar a boa ideia dela. Então, assim, as pessoas aqui são muito a partido tal, mas é uma boa ideia, mas gente, eu, sinceramente, eu não conheço boas ideias do pessoal, mas deve ter. Então, assim, eu estou querendo dizer que a gente tem que se unir às boas ideias. Ela estava ali falando uma coisa que é certa, a gente tem que cobrar o negócio da água. Que isso, cara? Quer saber o que aconteceu. Pelo amor de Deus, saber o que aconteceu, punir os responsáveis, prevenir para que não aconteça de novo. Não adianta só você punir. Você tem que fazer um planejamento para se prevenir que não aconteça de novo. Eu duvido que não tinha um protocolo a ser seguido para evitar isso. Porque eles já sabiam que era tal da dona Geosmina, não é? Todo mundo já sabia. Todo mundo fala que isso é uma alga e que nessa época do ano, devido a gente ter... o rio está poluído há 20 anos, tem um aumento dela. Então, os técnicos da SEDAI, eu imagino que já tenha um protocolo há muito tempo para seguir. Alguma coisa não foi seguida. E o governador fez certo. Falou, meu irmão, qual é a solução? A solução é essa. Qual o prazo da solução? O prazo da solução é essa. Passou 3 vezes o prazo, então você vai ter que sair, porque eu me comprometi publicamente que você ia dar uma solução. Entendeu? Então, o que eu estou falando no Rio é um desgaste de muitos e muitos e muitos anos. Entendeu? Agora, saneamento básico, Isabelle, isso aí é saneamento básico também. A chuva é saneamento básico, é obra debaixo da terra, obra que você não vê. Aparece. Então não dá voto, não aparece. A cada R$1 que você economiza, que você investe no saneamento básico, você economiza 3 na saúde. Tu já viu o Tatu se eleger? Maior ralo de dinheiro do Brasil não é segurança, não é a saúde. E não funciona. Mas se você investir R$1 no saneamento, você economiza 3 na saúde. Será que é interessante? Você já viu realmente o Tatu se eleger? O que eu acho é o seguinte, ontem até estava vendo uma colega de outra emissora, que quando voltou para ela, aqui a gente fala mesmo, né? Mas quando quem nunca fala, acaba dando a opinião, fala porque o negócio é mesmo. Aí ela falou assim, perguntaram o que teria acontecido para se mudar o presidente de uma companhia. Pô, gente, não precisa nem saber, né? A gente está há 40 dias vivendo uma crise da água na segunda maior cidade e que recebe muita gente de fora. A gente não está falando de uma cidade que tem a sua população estática. A gente está falando do Rio de Janeiro, tem uma população que vai, é turismo, é isso, é aquilo, e está chegando o carnaval. Então essa solução tem que ser rápida, pelo menos você entender o que acontecer e a nova gestão chegar. Eu acho que faltou isso, né, Carregosa? Como consumidor, para mim faltou isso. Aí, chegar e falar assim, gente, pode botar aqui, Reinaldo, olha só, a gente não sabe o que aconteceu, a gente vai descobrir e vai passar tudo pra vocês. Alguma merreca aconteceu, porque é óbvio que água não tem cheiro, não tem cor e não tem gosto. Então a gente vai tentar descobrir e vai, estamos correndo aí, filmar dentro da estação do Guandu, a gente acha que é aqui, é ali, mas ficou nessa... Acho que faltou essa transparência, talvez o problema não teria chegado ao tamanho que chegou, né? Se tivesse justamente isso, mostrando, tá todo mundo
aqui, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Você falou muito bem, assim, se tivesse uma transparência maior, talvez esse desgaste não teria acontecido ia ter o desgaste, obviamente, mas talvez não fosse dessa proporção. Assim, eu particularmente, eu sempre sou adepto a você tirar quando cria mal-estar. Quando você cria o desgaste, como foi o desgaste, você tira quem está no lugar. Então, acho que a decisão foi completamente acertada. Eu sou dessa filosofia, se tem algum problema, se criou uma crise, algo do tipo, você troca a pessoa, porque é justamente isso. Você não dá para... A crise vai continuar com a pessoa no lugar. Então, assim, eu acho que foi acertada. Mas ele ainda foi, o governador ainda teve discernimento, porque quando primeiro ele não saiu tirando, ele chegou e falou, meu irmão, olha só, está acontecendo isso, a água está com gosto de M, meu irmão, o que tá, é gosto de, você liga o chuveiro, você vê um cheiro de terra, né? O que está acontecendo? Falei, não, ó, está acontecendo forte. Isso, tem uma semana, 2 semanas, a gente vai comprar isso, invista, resolva o problema, comprou o negócio de carvão, chegou lá, não resolveu. Pô, olha só, você falou 10 dias, sei lá quantos dias, já tem um mês. Desculpa, saiu, irmão. Por que você não me falou que era um mês? É isso aí. Isso sem falar que ainda a gente acompanha o tal do desconto, ainda tem que criar um critério. Óbvio que a empresa não vai falar, o desconto tem que ter um critério, mas tem que ter um desconto para a população que está gastando dinheiro, não está consumindo o que consome. E eu volto a falar, um mercado que é monopolizado, você não tem concorrência, você não tem escolha, é aquela água e aquela água. Estão vendendo água pequena para ganhar mais. É difícil você achar litro d'água, a garrafa grande e tal. Criando mais lixo que vai para onde? Vai para uma encosta. Vai para o rio que vai ferrar nós. A Isabela Veiga está com o deputado Luiz Paulo lá ao vivo com a gente. Acabou agora, a gente viu aí, Bela, um pouquinho com os ânimos acirrados essa ida do ex-presidente da SEDAI à Alerj, né? Boa tarde para vocês. Boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Pois é, Beli, foi muito tenso mesmo. Ele acabou abandonando aqui, né, o plenário da Alerj pela primeira vez na história da Alerj. Um convidado numa audiência pública vai embora antes do término dela. Então, ele foi vaiado duramente, ele não quis responder as perguntas dos parlamentares, mas antes de abandonar aqui o plenário da Alerj, ele disse que essa crise, ela se deve em função do déficit histórico do saneamento básico, que por sua vez tem relação com o crescimento desordenado da população, especialmente na Baixada Fluminense. E disse também que a saída dele da companhia, da SEDAI, não foi por ineficiência, sim pela escolha de um perfil mais técnico, que é o do atual presidente, que é já um profissional de carreira na SEDAI. Bom, ao meu lado está, como você bem falou, o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB, que está aí presidindo a proposta de uma CPI da SEDAI. Boa tarde, deputado, obrigada aqui pela sua participação. E eu vou logo perguntando para o senhor. O ex-presidente da SEDAI, o Hélio Cabral, foi chamado aqui a dar explicações à sociedade, aos parlamentares, mas saiu antes mesmo de Dallas. O que o senhor acha do que aconteceu hoje aqui? Esse comportamento dele foi, assim, a resposta que ele deu antes de abandonar foi o suficiente para vocês? Sob hipótese alguma. O ex-presidente da SEDAI se mostrou um fujão, um covarde e desrespeitoso. Desrespeitou o parlamento fluminense e a imensa plateia que ocupava o plenário. E na preleção que ele fez, não respondendo perguntas, com exposição de slide, ele tentou justificar a sua gestão precária que propiciou essa crise imensa de qualidade da água. E eu verifico que a instalação da CPI é fundamental. Estamos tendo uma queda de braço com os deputados da base do governo, em termos de coleta de assinaturas, porque se ela for instalada, o ex-presidente da SEDAI será convocado a vir e não poderá fugir. Porque se fugir, será reconvocado e terá que vir sob vara, isto é, a polícia o trará aqui. Né? Então é inusitado que alguém seja convidado de vir no plenário da Assembleia e fugir dos deputados, fugir da plateia, fugir do contato com a imprensa, fugir de dar satisfações à sociedade. Porque ele alegou que, na verdade, quem teria que dar essas explicações seria o novo presidente. Porém, toda a crise de abastecimento de água aconteceu durante a gestão do Hélio. Então, essa explicação dele não é cabível, na opinião do senhor?
E não cabe de jeito nenhum, porque até o dia de hoje, que ele está sendo demitido, o responsável pela gestão da SEDAI, desde janeiro de 2019, é ele. A crise está no colo dele. E o novo presidente vai responder a partir da data atual. Se instalarmos a CPI, ambos serão convocados. Para que diga da sua desastrosa gestão, responda as perguntas, e o que assume hoje, para dizer o que ele vai fazer para minorar os problemas da qualidade da água que está sendo fornecida a 9 milhões de pessoas. Deputado, antes da gente passar para a Isabelle, que está no estúdio, eu só queria fazer mais uma perguntinha para o senhor, que é o seguinte: pelo que ele falou naquela apresentação com slides, parece que está tudo muito bem com a SEDAI. Ele fez uma apresentação de cerca de 10 minutos, corrija-me se eu estiver errada, por favor, e a impressão que eu tive é que nas palavras dele está tudo muito bem. Foi essa impressão que o senhor também teve? A impressão que, na fala dele, sim, é a mesma impressão que a Samarco dava lá em Minas Gerais, sob o ponto de vista de produtividade dos seus lucros. A SEDAI vem dando lucros constantes. 2018, 830 milhões. 2019, quase 1 bilhão. Mas lucro com a água, sem qualidade, é um desastre para a população. Ele é culpado perante essa população, esse ex-presidente, e com outros gestores, como é culpado também do grande gasto que a população está tendo para comprar água mineral, que cabe à SEDAI indenizar, né? Porque isso está previsto nas normas existentes sobre tal tema. Então, a vinda do presidente da SEDAI aqui é uma necessidade da CPI, e a fuga dele é inédita. Eu diria que é o ex-presidente fujão e demitido pelo governador, porque também tinha que botar a responsabilidade em alguém. Pois é, Isabelle, inclusive aqui essa questão aí do ressarcimento da água foi bastante perguntada aqui, questionada pelos parlamentares, porque afinal as pessoas tiveram gastos incríveis, né? E houve até um abaixo-assinado de uma ONG pedindo, que chegou a reunir aí quase 50 mil assinaturas, pedindo à SEDAI que os isentasse da conta de água de janeiro, que isso fosse descontado na conta de fevereiro, uma vez que a água acabou não sendo consumida pela população por conta da geosmina e posteriormente pelo detergente. Isabela. Tá certo, Isabelle. Tá certo, Isabelle. Valeu, Isabelle Veiga. Valeu, deputado Luiz Paulo, ao vivo, direto da Alerj.